Quando uma viúva desesperada encontra um mensageiro moribundo, ela descobre que o cavalo e os papéis eram apenas o começo. O coronel Farias estava caçando um diário, uma prova final que a levaria de volta ao inferno que ela acabou de escapar. A chuva caía com a fúria de um dilúvio, transformando o chão batido do sítio Estrela Perdida em um pântano de lama escura, e Dona Elara sabia que aquela noite exigiria mais do que apenas sua força. O vento, vindo do alto da Chapada Diamantina, chicoteava as paredes frágeis da cabana, e o cheiro intenso de terra molhada e mato invadia o interior, onde seus 2 filhos, Joca, de 6 anos, e a pequena Marieta, de 3, dormiam inquietos sob a única coberta grossa. Elara, 30 anos de cansaço nos olhos, estava perto da janela, observando os poucos raios que rasgavam a escuridão. Um de temor a atingiu. O relâmpago revelou que o cavalo que se debatia perto da cerca não era um animal selvagem, ele estava selado. Ela apertou instintivamente o pequeno pendente de prata em seu pescoço, o talismã que chamava a pata quebrada, o único objeto de valor que restava de seu falecido marido, um objeto que lhe lembrava a honra perdida. Corajosamente vestiu uma capa de juta áspera e pegou a lanterna a óleo, cuja luz amarelada mal vencia a força da tempestade. O trovão ribombou tão próximo que fez a terra vibrar sob seus pés descalços. Abriu a porta e o cheiro penetrante do mofo e da tempestade a atingiu como um soco. "Fiquem aqui, meus anjos", murmurou ela, a voz mal audível sobre o barulho da chuva. Ao se aproximar do animal, viu que era um lusitano de pelagem negra e brilhante, lindo e exausto. O cavalo, que ela batizou silenciosamente de Sombra, estava assustado, relinchando em agonia, mas não ofereceu resistência quando ela tocou seu focinho. Havia um ferimento na pata traseira e a sela estava quase virada. O sítio Estrela Perdida ficava tão isolado, tão distante das fazendas vizinhas, que a chegada de qualquer estranho era um evento. Mas a chegada de um cavalo abandonado no meio de tal fúria natural era um presságio. Elara o conduziu para o pequeno estábulo improvisado, movendo-se com a precisão de quem conhece o perigo, sentindo a textura fria e úmida do arreio sob seus dedos. Assim que o Sombra estava seguro, ela notou a pasta de couro presa à sela. Era grossa, escura e inesperadamente pesada. Seus dedos tremeram ao desamarrá-la. A pasta exalava um odor de couro úmido e algo mais, algo metálico, que a lembrou vagamente do armazém de pólvora da vila de Seabra. Este era o segundo plant. O cheiro de couro úmido e pólvora, um prenúncio de que a sobrevivência seria agora medida em balas e não em colheitas. Ela sabia que não deveria ter pego aquilo, que deveria ter deixado a pasta na lama, mas a curiosidade e a necessidade de qualquer coisa que pudesse valer alguns 1000 réis a venceram. De volta à cabana, sob a fraca luz da lanterna, Elara abriu a pasta. Não havia ouro nem joias, mas sim papéis, documentos oficiais e cartas pessoais, todos manchados pela água da chuva. Em um dos envelopes, ela viu o terceiro plant, um selo de cera quase preta, incomumente grande, que parecia observá-la com a soberba de um brasão militar. Era o selo da família Farias, a família do coronel Eurico Farias, o homem que controlava todo o comércio de Diamantina,
cujo nome era sussurrado com medo nos barracos mais pobres. Ela sentiu um arrepio gélido na espinha, um de terror se instalando. Por que documentos pertencentes a tal homem estariam abandonados no meio de uma tempestade, a léguas de qualquer estrada principal, carregados por um cavalo ferido? Decifrando a caligrafia pesada, Elara começou a ler, primeiro hesitante, depois com a respiração suspensa. Eram planos detalhados, não de guerra, mas de vingança. O coronel Farias estava preparando uma emboscada meticulosa para um rival político e comercial, um barão do café que ousou desafiar seu poder. O conteúdo era explosivo, datas, nomes, rotas de comboios, o que a fez cambalear. A menção de que a operação seria financiada com dinheiro desviado da folha de pagamento de um regimento militar, o mesmo regimento que seu próprio marido havia servido antes de morrer em um acidente misterioso, 3 anos antes. O coração lhe batia no peito, um tambor frenético na quietude relativa da cabana. Ela sentiu o calor do papel em suas mãos, e esse calor era o calor de um forno. Entendeu imediatamente. Quem quer que estivesse carregando esses documentos fugiu. E o coronel Farias, conhecido por sua crueldade implacável, estaria procurando por eles com a mesma determinação com que o sol se levantava a cada manhã. Ela tinha nas mãos a prova de que um homem poderoso era também um traidor, um assassino, e que o destino de seu marido talvez não tivesse sido um mero acidente. A justiça, ou a mera sobrevivência, exigia que ela agisse rápido. No entanto, o final a paralisou. Ao olhar pela janela, ela viu, apesar da chuva, um brilho fugaz e frio no topo da colina. Parecia o reflexo de um metal polido, observando o Estrela Perdida. Agora, ela não era apenas uma viúva lutando pela vida. Ela era uma testemunha involuntária, e a fúria do coronel Eurico Farias estava a caminho de sua porta. Elara apagou a lanterna e o silêncio que se seguiu foi mais ameaçador do que o barulho da chuva. Seus olhos se acostumaram à escuridão, mas a imagem daquele brilho metálico na colina permaneceu gravada em sua mente. O cheiro de pólvora e couro que emanava dos documentos tornou-se o aroma da morte iminente. Ela sabia que tinha apenas 2 opções: fugir imediatamente e arriscar a vida de seus filhos na estrada lamacenta e escura, ou esconder-se e esperar, rezando para que o brilho fosse apenas um pedaço de quartzo molhado. Escolheu a terceira, a mais arriscada: enterrar a pasta e fugir ao amanhecer, usando a escuridão restante para ganhar vantagem. Com cuidado, envolveu os papéis no mesmo pano de juta que usara para se cobrir, amarrando-o com um cordão de sisal. O ato de manusear os documentos a fez sentir o peso de sua responsabilidade, não apenas por sua vida, mas pela justiça que seu marido, Inácio, nunca tivera. Lembrou-se do dia em que Inácio lhe dera o pendente, a pata quebrada. Sempre que se sentir perdida, toque-o, ele dissera. É o que resta da minha honra. A joia estava fria, mas oferecia um foco. Um de esperança tênue surgiu em seu peito. Talvez esses papéis fossem o caminho para honrar Inácio. Rastejou para fora, ignorando o frio cortante do ar e a lama que agarrava seus tornozelos. O trovão havia diminuído para um resmungo distante, mas a chuva fina e constante não dava trégua. Ela cavou um buraco fundo sob a mangueira velha, a única árvore grande o suficiente para servir de marco.
enterrou a pasta com pressa, cobrindo-a com terra e, por fim, com a camada superior de musgo e folhas podres. Quando retornou à cabana, o Sombra a observa com olhos negros e inteligentes através da abertura do estábulo, seu relincho baixo parecendo um aviso mudo. Quando o primeiro matiz cinzento do amanhecer começou a tocar o céu, Elara percebeu o erro. A chuva havia diminuído e a névoa, densa e fria, subia do pântano, envolvendo o sítio em um abraço úmido. Isso não dificultaria apenas sua fuga, mas também disfarçaria a chegada de qualquer um que a estivesse caçando. A cabana, feita de tábuas velhas e irregulares, rangia a cada movimento, um som que, na quietude da névoa, parecia gritar sua localização. Joca e Marieta acordaram, o cheiro de café fraco e milho cozido pairando no ar, um conforto agridoce. Mamãe? Quem deixou o cavalo preto? Perguntou Joca, seus olhos arregalados, refletindo a luz fraca da fogueira que ela acendeu para aquecer o café. Elara forçou um sorriso, sentindo a textura áspera da camisa de algodão de seu filho. Um viajante perdido, filho. Agora vamos tomar café rápido. Temos que ir visitar a tia Odília hoje. Ela usou o nome de uma fazenda a 3 léguas, uma mentira que a fez sentir o gosto amargo do medo na boca. Enquanto Marieta brincava com um pedaço de madeira, Elara fez um inventário rápido. Poucas moedas, uma faca de cozinha e a certeza de que não podiam carregar muita coisa. Ela amarrou o essencial em um saco de farinha vazio. Seu coração deu um salto quando ouviu o som de cascos, não o trote de um único cavalo, mas o ritmo cadenciado de vários, abafado pela névoa, mas inconfundível. Eles estavam chegando. O gelado a atingiu. Não era quartzo, mas sim um reflexo de rifle que ela vira na noite anterior. O coronel Farias estava em seu encalço. Em um ato rápido, empurrou os filhos para debaixo da cama de palha. Silêncio, meus amores. É um jogo do silêncio. Quem fizer o menor barulho ganha um doce quando chegarmos à tia Odília. Ela esperou, imóvel, o cheiro forte do feno e o silêncio dos filhos sendo as únicas coisas que a acalmavam. O som dos cascos se intensificou, junto com o cheiro inconfundível de fumaça, de tabaco e couro suado, trazido pelo vento que rasgava a névoa. 2 homens a cavalo pararam em frente à cabana. Eram jagunços do coronel, facilmente reconhecíveis pelas bandoleiras cruzadas e as facas longas. Um deles, um gigante de barba ruiva chamado Damião, desceu do cavalo e, sem aviso, chutou a porta, que se abriu com um estrondo violento. O ar dentro da cabana vibrou e o calor da fogueira parecia fugir. "O coronel Eurico Farias enviou-nos, dona", disse Damião, a voz grave e rouca. Seu parceiro, um homem mais jovem e silencioso chamado Tito, permaneceu a cavalo, seus olhos examinando o sítio. "Procuramos um homem ferido e um certo pacote de couro. Se cooperar, viverá. Se nos enganar, a próxima chuva será de sangue." O cheiro de fumaça de tabaco era sufocante. Elara permaneceu de pé, a faca de cozinha escondida na dobra da saia, sentindo a pressão do pendente, a pata quebrada em sua pele. "Não vi ninguém, senhor, apenas o cavalo ferido. Podem levar o animal se desejarem." Seu coração batia tão forte que parecia que o som ecoava pelas paredes. Damião sorriu, um sorriso cheio de dentes manchados. Ele sabia que ela estava mentindo. "O cavalo, minha senhora,
é o menor de nossos problemas. Queremos os papéis. O coronel sabe que o animal os carregava onde estão. A tensão pairava no ar, fria e palpável como o metal de um rifle. Ela precisava ganhar tempo. Não sei do que está falando, ela sussurrou, e o olhar gélido de Tito, que a observava de fora, fez seu sangue gelar. Damião avançou, o chão rangendo sob seu peso, e o final a atingiu com a força de um raio. Os olhos de Tito, ainda na névoa, fixaram-se momentaneamente na mangueira velha, e o jagunço mais jovem esporeou seu cavalo. A busca pelos documentos havia se tornado pessoal e desesperada. O cavalo de Tito trotou pesadamente em direção à mangueira, e Elara soube que o homem havia notado a terra recentemente revirada sob as raízes. A voz de Damião dentro da cabana era um rugido baixo, mas a ameaça real estava lá fora. A faca na sua saia parecia de chumbo. "Vamos, dona!" Damião sibilou. Seu cheiro de suor e tabaco era insuportável. "Não me force a ser rude com a mãe de crianças inocentes." Ele esticou a mão em direção a ela e Elara recuou um passo, seus dedos apertando o cabo da faca. Ela precisava de uma distração, algo grande o suficiente para desviar a atenção de Tito da mangueira. Seu olhar recaiu sobre o Sombra, o cavalo ferido que mastigava feno calmamente no estábulo. O animal, o segundo personagem principal da tragédia, ofereceu a solução. "O cavalo!" ela exclamou, com uma fúria forjada pelo medo. "Seu homem está perdendo tempo. Vá ver o animal. Ele pode ter o mapa ou as instruções que procuram." Damião hesitou por um segundo, a confusão nublando seu rosto. Ele se virou, seguindo a lógica cruel que lhe fora ensinada. Um objeto de valor maior, como um mapa, valia mais do que o terror de uma viúva. Enquanto Damião se afastava da cabana, indo para o estábulo, Elara teve seu momento. Ela correu para a lareira, agarrou um punhado de brasas quentes com a pá de ferro e jogou-as na pilha de lenha seca perto da porta. A fumaça subiu imediatamente, exceissa e irritante, e o cheiro acre de madeira queimada se misturou ao odor de mofo da cabana. A lareira, um plante silencioso em muitas das noites frias, tornava-se agora uma arma. No mesmo instante, ouviu-se um grito de surpresa vindo do lado de fora. Tito, ao se aproximar da mangueira, não encontrou os papéis. Em vez disso, a terra cedeu sob o peso de seu cavalo. A chuva havia amolecido o solo do pântano adjacente. O cavalo, assustado, relinchou alto, empinando, e Tito lutou para mantê-lo sob controle, mas seus olhos, agora cheios de frustração e raiva, voltaram-se para a cabana em chamas e para o Sombra que, no susto, deu um coice violento na porta do estábulo. Damião, ouvindo o caos, parou na entrada do estábulo. Ele viu o fogo e o cavalo assustado, o cheiro de fumaça e o relincho de dor do Sombra, que havia batido sua pata ferida. O jagunço se voltou para Elara, que já estava correndo para a cama, chamando as crianças. O de adrenalina pura a impulsionou. "Sua cara!" gritou Damião e avançou, desembainhando seu facão, o brilho frio da lâmina refletindo as chamas incipientes. Elara agarrou Joca e Marieta, puxando-os para fora de debaixo da cama. O calor do fogo se tornava insuportável. Ela correu para a janela traseira, a única via de escape. A velha moldura de madeira estava podre e, com um empurrão desesperado,
ela quebrou os caixilhos, sentindo as farpas de madeira arranharem sua pele, o som seco da quebra abafado pelo relincho do cavalo e pelo grito de Damião. Vão para o pântano! Corram e se escondam nas tapoas! Não olhem para trás! Ela ordenou, e as crianças, acostumadas à obediência silenciosa, deslizaram para fora da cabana e desapareceram na névoa úmida. O cheiro de lodo e água estagnada do pântano era o cheiro de sua única chance. Elara segurou a faca de cozinha firmemente. Damião irrompeu na cabana, seus olhos injetados. Ele a viu, não mais uma viúva assustada, mas uma mãe leoa encurralada. Ele a atacou e Elara se desviou, o ar chicoteando onde o facão acabara de passar. Ela podia sentir o calor de seu corpo e o cheiro forte de suor e tabaco. Ela se jogou para trás, caindo na pilha de palha suja. O plant do conforto agora transformado em armadilha. Em um golpe de sorte desesperado, ela empurrou o móvel mais pesado, uma velha cômoda, em direção a Damião, bloqueando temporariamente a passagem. O estrondo e a confusão lhe deram o tempo necessário. Ela saltou pela janela. Lá fora, Tito, tendo finalmente acalmado seu cavalo, olhou para a cabana em chamas, depois para o rastro fresco das crianças na lama. Mas o som do coice desesperado do Sombra chamou sua atenção. Ele viu o cavalo ferido, com a sela rasgada, olhando para a mangueira, onde ele sabia que os papéis deveriam estar. Um de urgência o atingiu. Ele não podia perder tempo. Em vez de seguir Elara e as crianças, ele se virou, galopando em direção à mangueira, determinado a cavar sob a árvore e encontrar o que o coronel queria. Elara, rastejando pela lama gelada, viu Tito se afastar. Ela havia comprado tempo com o fogo e a distração do cavalo, mas os jagunços estavam focos nos documentos. Ela estava livre por enquanto, mas o coronel tinha seus papéis como prioridade e, pior, tinha uma pista. A terra escorregadia do pântano era fria e implacável, e ela ouviu o grito frustrado de Damião ao se libertar dos escombros da cômoda. O ar pantanoso era denso e frio, sufocante, e o cheiro de lodo e vegetação em decomposição era intenso, mas para Elara era o perfume da liberdade precária. Ela se arrastou pelo brejo, movendo-se na direção em que Joca e Marieta haviam corrido, sentindo o frio úmido e as bordas afiadas das tábuas cortem suas mãos. O som dos gritos de Damião, agora misturados ao som abafado de Tito cavando freneticamente perto da mangueira, lhe dizia que a busca estava dividida. Enquanto Damião a caçava, Tito recuperaria os papéis. Seus filhos, escondidos no labirinto de juncos e água escura, eram sua única esperança de manter os documentos a salvo por mais tempo. Ela encontrou as crianças aninhadas, sob uma raiz grossa de aroeira, na parte mais densa do pântano. A água escura chegava até os tornozelos de Elara, e ela os abraçou com força, sentindo a fragilidade de seus corpos. O calor de Joca e Marieta era um âncora contra o frio implacável. Silêncio! Ela sussurrou, passando a mão na cabeça molhada de Joca. Como prometi se ficarem quietos, vocês terão os doces. Eles esperaram, ouvindo os ruídos da manhã. O som dos cascos de Tito desapareceu. Um de alívio a atingiu. Os papéis haviam sido encontrados, mas, por sorte, a densidade da neblina e a urgência do jagunço em reportar ao coronel
o fizeram partir rapidamente. Ela sentiu o cheiro forte da fumaça da cabana queimando, um cheiro que marcava o fim de sua vida no sítio Estrela Perdida. A única coisa que restava de sua vida anterior era a pata quebrada, fria contra sua pele, e a determinação recém-descoberta. Elara sabia que não podia voltar para o sítio. Ela perdera sua casa, mas havia guardado a honra. Precisava de um plano e rápido. A cidade mais próxima era Seabra, a 3 léguas de distância, onde o barão do café, a vítima pretendida do coronel Farias, tinha sua sede comercial. Se Elara pudesse avisá-lo, talvez ele pudesse protegê-la. Mas ir para a cidade era como caminhar para o ninho da víbora, já que Coronel Farias tinha seus olhos em todos os lugares. De repente, Joca apontou para algo na água. Era o pendente de prata, o talismã, a pata quebrada, mas ele não estava no pescoço de Elara. Havia caído no pântano. Seus olhos se arregalaram. Ela tocou seu pescoço e a sensação de vazio a aterrorizou. O plante mais precioso, a lembrança de Inácio, jazia na água. Não se mexam, meus anjos, ela ordenou, e lentamente, tateando o lodo frio com os pés, ela procurou. O de desespero a consumiu. Perder aquele objeto significaria perder a última conexão tangível com seu marido e, talvez, sua coragem. Demorou o que pareceram horas, a água gelada mordendo sua pele, até que seus dedos se fecharam em torno da forma áspera e familiar do pingente. A prata estava fria, mas ofereceu-lhe um calor reconfortante. Ela o apertou na mão, prometendo nunca mais o tirar. O ato de recuperá-lo a lembrou do código de honra de Inácio. O plant estava de volta, reforçado. Enquanto voltava para as crianças, um som diferente chamou sua atenção. Não era Damião, nem Tito, mas um único e triste relincho vindo da direção do sítio. Era o Sombra, o cavalo ferido. Ele havia se libertado do estábulo em chamas. Elara hesitou. Deixar o animal era o mais lógico, mas a lealdade do Sombra ao seu dono anterior, o mensageiro desconhecido dos papéis, havia sido o que a salvara. Nós vamos ajudar o cavalo, Elara decidiu, a voz firme. Ele nos salvou e nós o salvaremos. Rastejaram de volta pelas bordas da mata até os destroços fumegantes do sítio. O ar estava cheio do cheiro pungente de cinzas e madeira queimada. O Sombra estava perto da cerca, mancando, olhando fixamente para a direção onde Tito havia desaparecido. Ela o acalmou com carinho, sentindo o pelo úmido e quente do animal sob suas mãos. O cavalo, apesar do ferimento, parecia disposto a seguir. A faca de cozinha ainda estava com ela. Ela a usou para cortar um pedaço grosso de couro da sela rasgada do Sombra. A ideia de ir a pé até Seabra era impossível com 2 crianças. Eles precisavam de um cavalo. Ela fez um arreio improvisado, sentindo a textura áspera e fria do couro. Mas antes de partir, Elara teve um vislumbre fugaz. O coronel Farias não era apenas um caçador de papéis perdidos. Ele tinha motivos pessoais. Por que o mensageiro havia fugido? Elara montou no Sombra, Joca à frente e Marieta aninhada atrás, sentindo o ritmo lento e manco do animal. Ela olhou para as ruínas fumegantes de sua casa. O final a atingiu. Ela não estava fugindo dos jagunços e do coronel. Ela estava se dirigindo para eles, em busca de justiça para Inácio, e essa busca
a levaria ao coração do poder, a um duelo de força e astúcia no meio do império. O peso do pendente, a pata quebrada e o cheiro do couro úmido dos documentos, que ainda pairava no ar, eram seu único conforto. A viagem, sob a névoa que persistia, era lenta e dolorosa, com o Sombra mancando a cada passo na trilha esburacada. Elara guiava o cavalo ferido através da mata rala, sentindo a textura da crina grossa e o cheiro doce de suor do animal. Joca, agarrado ao pescoço do Sombra, parecia pequeno e vulnerável, e Elara o segurava com uma força que vinha da pura necessidade. Marieta dormia, embala pelo ritmo irregular do trote. Sua meta era alcançar o vilarejo de Palmeiras, uma parada a meio caminho de Seabra, antes que o sol estivesse a pino. Ela precisava de suprimentos e de informações sobre o paradeiro do coronel Eurico Farias. Quando a névoa finalmente se dissipou, revelou um sol ofuscante, a poeira vermelha das estradas secas da Bahia de 1840 e poucos, se levantando em pequenas nuvens a cada passo. O calor era opressor e o cheiro de terra seca e carcaça animal pairava no ar. Eles passaram por fazendas abandonadas, cujas cercas desabadas pareciam ossos, um prenúncio sombrio do que o poder sem controle poderia fazer. Em uma curva fechada, Elara viu o que procurava, uma venda à beira da estrada, um barraco de madeira bruta que servia de ponto de encontro para viajantes e tropeiros. Ela sentiu o cheiro de pinga barata, fumo de rolo e comida frita, um cheiro que misturava promessa e perigo. Ela desmontou rapidamente, a lama seca e fria que cobria suas roupas caindo na poeira. Joca, Marieta, fiquem perto do cavalo, não falem com ninguém. No interior da venda, o calor era sufocante. Havia 3 homens jogando cartas, suas vozes baixas e ásperas. O caixeiro, um homem gordo e careca com um avental sujo, a olhou com desconfiança. Elara sentiu o peso da sua aparência, suja, assustada, com um cavalo ferido. Ela se aproximou do balcão, forçando-se a parecer uma viajante comum, desesperada por comida e não por segredos. Um pouco de farinha e água, por favor, ela pediu, estendendo as poucas moedas que possuía. O caixeiro resmungou e serviu a comida. Enquanto fingia comer, Elara forçou a si mesma a ouvir a conversa dos homens na mesa de cartas. Eles falavam sobre a colheita, os preços e então, inevitavelmente, sobre o coronel Farias. Um dos homens, um tropeiro de barba grisalha, disse: "O coronel está como o demônio em pessoa. Chegou aqui ontem com um de seus jagunços, aquele alto, o Tito, procurando por um mensageiro que, dizem, roubou-lhe uns papéis importantes." Elara sentiu o arrepio gelado. Tito estava um dia à frente dela. O tropeiro continuou, seus olhos estreitando-se de satisfação em fofocar. Ele seguiu para Seabra. Disse que o traidor está tentando encontrar o barão Villanova para entregar-lhe provas de crime. O coronel prometeu uma recompensa de 50.000 réis a quem visse o cavalo preto ferido. 50.000 réis! O plante da recompensa foi plantado, e isso a tornava um alvo instantâneo. Elara apertou o pendente, a pata quebrada. O frio da prata uma âncora contra o medo que a dominava. Ela sentiu os olhares dos homens sobre ela, e o cheiro do medo se misturou ao cheiro de fumo no ar. Um de pânico a atingiu,
O caixeiro tinha saído do balcão e estava olhando diretamente para o Sombra, que estava à sombra. Ele viu o ferimento na pata do animal. O caixeiro voltou para dentro, seus olhos estreitos. "Aquele seu cavalo lá fora", ele disse, sua voz tensa, "é um lusitano de bom porte, mas está ferido. Onde o encontrou?" Elara tentou manter a calma, sentindo o calor do sangue subindo ao seu rosto. "Estava abandonado na estrada, senhor. Um presente de um parente distante." "Um presente caro!" replicou o caixeiro. E, sem aviso, ele gritou: "Aquele é o cavalo do coronel. Meia dúzia de homens ali. Peguem-na!" Elara não hesitou. Ela jogou o que restava de farinha no rosto do caixeiro e correu. O cheiro de milho e poeira foi a última coisa que sentiu antes de sair correndo para a luz do sol ofuscante. Ela podia ouvir os gritos e o arrastar das cadeiras atrás dela. Lá fora, ela agarrou a faca de cozinha e montou no Sombra em um movimento desesperado. Joca chorava. Marieta acordara e gritava: "Segurem-se firme!" O cavalo, sentindo o perigo e o peso extra, relinchou. Mas, impulsionado pelo medo e pelo instinto de sobrevivência, começou a trotar, manco, mas rápido. Atrás deles, os homens saíram da venda. O som de seus gritos e um de terror, o clique de um rifle sendo engatilhado. Elara se virou para olhar. O tropeiro grisalho tinha uma espingarda e estava mirando. Ela esporeou o Sombra com os calcanhares. Eles precisavam sair da linha de tiro. A poeira vermelha subiu em uma nuvem grossa, a protegendo temporariamente, enquanto o som seco de um tiro ecoava pelo sertão. O disparo rasgou o ar, e o cheiro acre da pólvora chegou até Elara, antes mesmo que o som se dissipasse no calor da tarde. Sentiu a vibração do Sombra sob suas pernas, um arrepio de puro terror passando pelo cavalo. Felizmente, o tiro atingiu um cacto perto da estrada, fazendo o suco viscoso e amargo espirrar. Ela galopou o mais rápido que pôde, o som dos gritos dos homens se tornando mais distantes, abafados pela distância e pela poeira. A cena havia sido rápida, violenta, e a lembrança do brilho do rifle a fez apertar o pendente, a pata quebrada com tanta força que ele marcou sua palma. Eles fugiram da estrada principal, adentrando uma picada estreita e sinuosa que levava para as serras. O terreno era íngreme, coberto de pedras soltas e vegetação espinhosa, e o ritmo do Sombra diminuiu para um trote lento e doloroso. Ela sentia o calor do sol batendo em sua nuca e o cheiro de alecrim do campo esmagado sob os cascos do cavalo. A fuga na venda de palmeiras confirmara-o de temor. O coronel não estava brincando, e sua recompensa era a sentença de morte dela. No final da tarde, exaustos, encontraram um refúgio temporário, uma pequena gruta na encosta de uma montanha. O ar ali era surpreendentemente fresco e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo choro baixinho de Marieta. Elara desceu do cavalo, sentindo o alívio de tocar a terra fria e áspera. Ela deu aos filhos a farinha que sobrou e um pouco de água, enquanto examinava a pata ferida do Sombra, limpando a ferida com um pedaço de pano rasgado de sua saia. O toque do ferimento no cavalo lhe trouxe o cheiro de sangue e terra. "Mamãe, por que os homens maus queriam nos pegar?" perguntou Joca, sua voz trêmula. Elara o abraçou, sentindo a textura fina de seu cabelo. "Eles querem algo que não lhes pertence, meu amor. Algo que pode ajudar pessoas boas." Ela estava falando dos documentos.
o Plant que, mesmo enterrado, ainda a assombrava. Enquanto as crianças dormiam, Elara sentou-se na entrada da gruta. A lua, cheia e fria, lançava sombras longas e fantasmagóricas sobre a paisagem árida. Ela pegou o pendente à pata quebrada e o virou nas mãos. Inácio costumava dizer que ele era um amuleto que a ajudaria a ver a verdade. O pendente, o primeiro Plant, estava agora em seu auge de significado. De repente, seus olhos focaram em algo a cerca de 100 passos de distância. Era uma fogueira pequena, quase apagada, mas o cheiro fraco de fumaça de tabaco, o mesmo cheiro de Damião, pairava no ar. Um de alarme disparou em seu peito. Os jagunços estavam por perto, talvez acampados para passar a noite, e ela os tinha rastreado sem querer. Mas então ela viu uma figura se movendo perto das brasas. Não Damião, mas um homem mais baixo, magro, curvado sobre o fogo. Ele estava sozinho, ele parecia ferido. Elara se lembrou dos documentos. Eles haviam sido entregues a um mensageiro antes de caírem nas mãos do coronel. Este poderia ser o mensageiro, o verdadeiro proprietário do Sombra. Apesar do risco, Elara sentiu que precisava se aproximar. Ela pegou a faca de cozinha e se moveu furtivamente, sentindo o frio da pedra sob seus pés descalços. O cheiro de pólvora e couro que a atormentava desde o sítio tornou-se mais forte. Ao se aproximar, ela viu a cela do Sombra rasgada perto do homem. Ele tinha um ferimento feio na cabeça. Ele murmurava em voz baixa e rouca. Elara percebeu que ele estava delirando. "Eles vão pegá-lo. O coronel. O MAP!" Ele sussurrava, suas palavras quase inaudíveis. Elara se ajoelhou ao seu lado, o calor fraco das brasas aquecendo seu rosto. "O coronel Eurico Farias tem o mapa", ela disse, sua voz tensa. "Sou eu quem tem o cavalo. Você é o mensageiro?" O homem tossiu, o som áspero e seco. Seus olhos se abriram arregalados de medo e o final a atingiu. Ele olhou para o pendente, a pata quebrada em sua mão. Você? Você é a viúva de Inácio?" Ele ofegou. A revelação foi um choque elétrico. Ele conhecia Inácio, seu marido. O mensageiro não era um estranho. Ele era a chave para a verdade por trás da morte acidental de Inácio. Antes que Elara pudesse perguntar mais, o homem tossiu de novo, e desta vez, o sangue quente e espesso jorrou em sua boca. Ele agarrou sua mão, a força surpreendente para um moribundo. "O barão, ele tem um diário. O coronel o quer mais do que os papéis." O aperto do homem afrouxou, e ele caiu, sem vida. Elara estava sozinha, com um novo segredo. Havia um diário, uma prova ainda mais devastadora, e o barão Villanova era a próxima parada. Sua busca por justiça se transformava em uma corrida para salvar a vida do barão.